Revelado, o arrepiante segredo que deixou 3 anos amaldiçoados. O regresso do sinistro Deus. A vida de Tânia se desenrolava entre os muros cinzentos do conjunto habitacional e os corredores de um hospital público. Sozinha, ela lutava dia após dia para criar Luana, a sua razão de viver. Mas a tranquilidade prometida em seu novo lar logo se esvaía como fumaça. Logo nos primeiros dias, ela sentiu um desconforto inquietante. Olhares desconfiados a seguiam, como se cada passo que desse fosse uma provocação. E a calma, por mais que parecesse, não era natural. Certa noite, enquanto tentava descansar da maratona de plantões, o celular de Tânia vibrava incessantemente. Tinha se tornado frequente receber mensagens de desconhecidos, mas uma delas se destacou entre todas. Cuidado com o Deus das sombras. O frio percorreu seu corpo. A lenda que todos temiam, que os velhos contavam, ressurgiu na mente dela como um pesadelo não esquecido. Um culto, marcado por desaparecimentos intrigantes, tingia o bairro de desconfiança e medo. São apenas brincadeiras de mau gosto, Tânia se dizia, tentando afastar o pânico. Mas aos poucos, o pavor foi crescendo. As sombras nas esquinas pareciam ganhar vida. Os sussurros nas madrugadas se tornaram mais nítidos, com palavras que não conseguiam ser chamadas de sonhos. E Zé, o vizinho simpático, agora observava com uma intensidade perturbadora. Ele não era mais a figura acolhedora que lhe oferecia frutas frescas, mas um predador esperando a hora certa de atacar. Seu dia a dia se tornava cada vez mais sufocante, e quando buscou ajuda na polícia, Tânia se deparou com o desprezo habitual. São apenas boatos, senhora, disse o policial, como se o medo da comunidade fosse apenas um capricho. Abandonada à própria sorte, a pressão aumentava quando Luana começou a falar de rituais e símbolos estranhos, coisas que Tânia nunca havia ensinado. Desenhos com traços enigmáticos surgiram no caderno da filha. Em uma dessas noites de crescente angústia, um barulho atrás da janela a fez gelar. Sua respiração ficou pesada, enquanto as palavras da criança ressoavam. Mãe, o Deus das sombras está aqui. Tânia não conseguia pensar. O coração palpitava como um tambor e o celular vibrava mais uma vez. Você não pode escapar dele. O terror a encolheu. O que mais ela não sabia? A cada instante, os segredos a sufocavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os sussurros ecoavam como um eco distante, preenchendo o ar abafado da noite. O coração de Tânia disparou e ela viu uma sombra se movendo, parada a poucos passos de sua porta. Uma figura encapuzada, envolta em mistério, parecendo flutuar entre mundos. O medo a paralisou. O passado e o futuro se entrelaçavam em um emaranhado de incertezas, e Tânia sentia que as garras da maldição estavam se aproximando, ameaçando engolir sua família. Diante do abismo, a pergunta retumbava em sua mente. A coragem seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? A figura encapuzada permaneceu imóvel, a penumbra ao seu redor parecia pulsar como um coração maligno. Tânia sentia o peso do olhar oculto sobre aquele capuz, e seu instinto gritou para que ela recuasse. Mas o puro impulso de proteção que habitava dentro dela era mais forte. Ela tomou uma respiração profunda, buscando força no amor que sentia por Luana. Mãe! A voz da filha soou baixinha, timidamente, como se quisesse se aproximar. Tânia virou-se, vendo Luana com os olhos arregalados, fixos na sombra. A menina estava paralisada em um misto de curiosidade e medo, como se a própria criança tivesse percebido a extensão do perigo. Tânia rapidamente a puxou para trás, escondendo-a atrás do próprio corpo, como um escudo humano. Fique perto de mim, Luana, Tânia murmurou, sua voz trêmula, mas autoritária. O silêncio se arrastou,
e a figura parecia esperar, quase divertindo-se com o terror que dominava o ambiente. O celular de Tânia vibrou novamente, mas ela ignorou a mensagem. Sabia que nada que estivesse escrito ali a ajudaria naquele momento. Um passo à frente e a sombra se moveu. Apoiou uma mão esquelética na porta, e o rangido da madeira parecia um lamento no ar. Tânia queria gritar, correr, mas suas pernas estavam coladas ao chão. A criatura falava agora. Uma voz profunda e rouca ecoava em sua mente, mas as palavras não se formavam. Era um murmurinho sombrio que ressoava, repetindo um aviso. Contagem regressiva. Você não pode escapar. Rapidamente, a porta rangeu, abrindo-se lentamente. O frio que invadia o apartamento fez Tânia tremer, e uma onda de desespero a atingiu brutalmente. Com uma coragem que parecia vir de algum lugar profundo, ela empurrou Luana para trás e confrontou a entidade. — O que você quer de mim? Seus olhos faiscavam com fogo apesar do medo. Um silêncio sepulcral caiu, enquanto a figura encapuzada se curvava lentamente. A capa se abrindo em um gestual quase de adoração. E quando revelou seu rosto, Tânia sentiu a garganta travar. Era uma sombra distorcida, onde o semblante humano se mesclava com algo grotesco, como se as camadas do mundo real se dissolvessem para dar lugar ao que havia no submundo. A boca da entidade se contorcia, e com uma voz sibilante, uma única frase cortou o ar. Ela pertence a nós. Nesse instante, o sussurro de Luana irrompeu, como se finalmente tivesse encontrado a coragem. Não, ela é minha mãe! O corpo da criatura estremeceu, e Tânia percebeu que a atmosfera mudava. Um poder inverso parecia se agitar, como se as sombras recuassem. A figura encapuzada ergueu a mão, e a tensão eletrizava o ar. E então, um grito, uma mistura de desespero e fúria, escapuliu dos lábios de Tânia, acordando toda a fúria que habitava dentro dela. Ela não era apenas uma mãe desesperada, ela era uma guerreira. A figura hesitou e, em um ato de bravura, Tânia empurrou Luana para fora do caminho, pulando para frente e se colocando entre a filha e o monstro. Mas a sombra apenas observava, como se estivesse avaliando o que estava por vir. O que seria esse pertencer? O que a criatura queria de Luana? A tensão se intensificou e a realidade começou a distorcer novamente. As paredes pareciam se alargar, as sombras dançavam ao redor, espalhando-se como tentáculos sedentos. Você terá que decidir, a voz sibilante ecoou, enquanto a escuridão se concentrava em Tânia, envolvendo-a em um abraço gelado. E foi nesse momento, coberta pela escuridão, que Tânia compreendeu. Mais do que a vida de sua filha estava em jogo, suas próprias escolhas poderiam definir o que restaria da sua alma. O que eu preciso fazer para salvar minha filha? Tânia perguntou, sua voz quase inaudível, mas impregnada de determinação. A resposta da sombra ecoou, mas o que ela disse havia sido engolido pela confusão e pelo terror, e Tânia percebeu que aquela luta estava longe de acabar. O ar ao redor de Tânia parecia vibrar com uma energia densa, como se fosse possível tocar o medo que o invadia. A resposta da figura não se concretizava em palavras, era um eco de descrença e riso mórbido. A sombra se inclinou levemente e a expressão distorcida por trás do capuz mostrava uma satisfação macabra. Cada batida do coração de Tânia ressoava em sua mente, uma lembrança constante do que estava em jogo. Você terá que escolher, mãe. O tempo está se esgotando, sussurrou a entidade, e o som era como um chicote, cortando a tensão no ar. A frase se repetia em sua cabeça, desafiando-a a agir. Qual era o preço para proteger Luana? O que a criatura queria verdadeiramente? Luana, com os olhos ainda fixos no monstro, começou a se aproximar lentamente. Tânia não podia permitir que sua filha arriscasse ainda mais. Ela a puxou para perto, a respiração ofegante deixando marcas em intervalos de silêncio. Volte, não se aproxime, ordenou, porém, no fundo, ela sabia que não tinha controle sobre a situação.
A jovem era atraída pelas trevas, como uma mariposa em direção à luz traiçoeira. Ela precisa ser aceita, a figura murmurou, e a frase cortou o ar pesado como uma lâmina. Tânia não entendeu, mas a intenção era clara. Aceitar o quê? O desespero a impulsionou a questionar, buscando qualquer brecha que pudesse usar a seu favor ou ao menos entender o terror que a cercava. A criatura balançou a cabeça. O que tem sido desejado, o que foi prometido. O retorno é iminente. Um novo ciclo se inicia e sua filha é a chave. As sombras ao redor pareciam transformar-se em formas distorcidas, quase humanas, dançando furtivamente ao redor de Tânia e Luana. A cada movimento, algo ancestral e sinistro pulsava no ambiente. O chão sob seus pés tremia levemente, como se a casa estivesse viva, sentindo a ansiedade e o temor da mãe. "Não! Você não levará minha filha!" Tânia gritou com uma coragem que brotava do amor que sentia. Ela não estava disposta a ceder, mesmo que a entidade a desafiava. E então, uma ideia obscurecida pela urgência surgiu em sua mente. E se a criatura estivesse certa? E se havia um significado mais profundo em tudo isso? Um ruído ecoou, como se algo estivesse se agitando nas trevas. Luana se afastou da mãe, avançando para a ombra. "Mãe, espere!" disse a menina, com um brilho nos olhos que misturava curiosidade e medo. A emoção era palpável, a conexão entre mãe e filha parecia o único vínculo que ainda resistia. "Tânia, o que você vai fazer?" Os olhos de Luana se tornaram imensos e uma expressão de entorpecimento dominou seu rosto. A realidade parecia se estilhaçar. Com um movimento repentino, a figura estendeu a mão e o ar se tornou pesado. Parecia que uma tempestade estava prestes a eclodir. Tânia, sem pensar, se aproximou, sentindo um chamado profundo. A entidade estava se alimentando de suas dúvidas e inseguranças. "Escolha, e escolha sabiamente, mãe." Mais uma vez, a voz ecoou e algo profundo dentro dela começou a gritar. As paredes estavam se fechando, o tempo estava se esgotando, ela precisava agir antes que a liberdade e a vida de Luana fossem dilaceradas. "O que acontece se eu recusar?" O frio na barriga de Tânia se intensificou e a figura sorriu, um sorriso cheio de sombras e promessas sombrias. Então, as luzes do apartamento começaram a piscar e, ao mesmo tempo, um grito ecoou da esquina escura da sala. Era um som inconfundível, uma voz familiar, mas infinitamente distante. Tânia congelou. "Você não pode nos deixar." A voz era a dela, mas não era. Era como um eco adormecido nas sombras. Tânia percebeu que a verdadeira escolha estava prestes a se revelar, e a entidade pareceu satisfeita, como um gato brincando com seu rato. Mas qual reconhecimento, qual pacto estava sendo selado? Tânia sentiu o chão se abrir sob seus pés e a penumbra parecia se inflar, revelando o que estava escondido nas profundezas. "O que você esconde, mamãe?" A pergunta de Luana cortou o ar afiado, fazendo o coração de Tânia acelerar. O que ela faria? O que poderia ser confiável quando a escuridão parecia chamar por elas? E a criatura, com um brilho maligno nos olhos sombrios, sussurrou: "O tempo está se esgotando." O que seria necessário para libertar sua filha? O terror afunilava e Tânia sentiu que um novo ciclo de horrores estava prestes a começar, enquanto a verdade se escondia nas sombras. O chão sob os pés de Tânia começou a vibrar com violência, como se a própria casa estivesse se contorcendo de dor. As paredes pareciam se aproximar, comprimindo o espaço ao redor delas. A figura no capuz se mantinha em uma quietude perturbadora, apenas observando enquanto a maquiagem macabra da situação se desenrolava.
O cheiro de mofo e desespero se misturava ao ar, criando um peso que era quase insuportável. Mãe, eu não entendo, murmurei Luana, com os olhos marejados. Seu rosto estava pálido, as bochechas marcadas pela incerteza. O que está acontecendo? Por que essa coisa está dizendo que sou a chave? A inocência da criança parecia brilhar em contraste com a escuridão que a cercava. Tânia hesitou. As palavras da criatura continuavam ecoando em sua mente. O que tinha feito, na verdade, para estar ali? Qual era o preço pelo amor que sentia por Luana? Você precisa decidir, Tânia. A entidade insistiu, arrastando suas palavras como se cada uma delas fosse um fio amarrado em seu coração. A escolha que você fizer determinará o futuro de sua filha e o seu. Um fragmento de lembrança surgiu, como um filme distorcido rodando em sua mente. Tânia se lembrou de noites em claro, dos segredos que guardava, das promessas quebradas. Quem era ela, afinal? Uma mãe? Uma mentirosa? O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? Eu posso te ajudar, filha, gritou Tânia, a voz fervendo de desespero. Nós vamos sair daqui. Mas sua vontade estava sendo drenada. As sombras começaram a dançar, e algo se agitando na escuridão passava a se materializar, revelando rostos conhecidos, sussurros de pessoas que haviam desaparecido de sua vida. Os olhos de Luana se arregalaram quando uma figura familiar começou a emergir. Era a avó, uma mulher que tinha sido consumida pelo câncer há anos. Vovó, é você? O tom de Luana soou confuso, as lágrimas escorrendo. Ela precisa abrir a porta, a avó ressoou com uma voz suave, mas o olhar era de desespero e tristeza, enquanto a sombra continuava a recuar ao seu redor. Aceite, minha filha, é o único jeito, para todos nós. Tânia olhou para a criatura, que parecia satisfeitíssima com o espetáculo. Não, eu não vou deixar você levar minha filha, não de novo, gritou. O que estava acontecendo? Aquilo não era só uma escolha, era uma armadilha. As sombras estão despertando, mãe. A figura de capuz disse, cada palavra dela cortando em direção ao coração de Tânia. Um novo ciclo está prestes a se iniciar e Luana é a peça que falta. E assim, a quente agonia da dúvida a corroía por dentro. No fundo, ela sabia. Qualquer escolha que fizesse poderia significar a eternidade na escuridão ou a liberdade para sua filha. O que ela apagou de sua vida para se proteger? O que ainda estava por vir? Finalmente, no auge da agonia, Tânia levou suas mãos aos braços de Luana, segurando com força. Seja forte, minha pequena. Não importa o que aconteça, eu sempre vou te proteger. As luzes do apartamento explodiram em um clarão esmagador, como 1000 relâmpagos colidindo. O som do vidro se estilhaçando ecoou pela sala. A criatura se lançou à frente, seu sorriso se alargando e seu corpo se moldando em uma forma ainda mais horrenda. São suas escolhas que moldam o futuro, Tânia. Não se esqueça, o que for decidido não pode ser desfeito. O ambiente havia mudado, agora mais hostil e carregado. Luana começou a choramingar, as mãos da mãe parecendo impotentes contra a força que se acumulava na sala. A criatura avançou e Tânia soube que precisava agir imediatamente. Luana, corra! Tânia gritou, enquanto a figura discordante se desprendia do véu de sombras. O tempo estava se esgotando e o terror agora era palpável, quase exalando. E quando tudo parecia prestes a desmoronar, uma voz diferente ecoou, uma advertência. Lembre-se, Tânia, o passado sempre volta e você pode não saber até que seja tarde demais. O coração de Tânia parou. Aquilo não poderia ser bom. E quando o chão finalmente desmoronou sob seus pés, a verdade mais sombria do que ela esperava estava prestes a ser revelada.
O ar estava pesado, como se a escuridão tivesse ganhado vida própria, envolvendo Tânia e Luana em um abraço sufocante. A casa antes familiar agora parecia ser um labirinto de horrores, com as paredes pulsando como um coração maligno. Desesperada, Tânia lutou contra a pressão imensurável que a puxava para baixo, um mesmo destino sombrio que provavelmente já havia apreendido muitas almas antes. "Vovó!" gritou Luana, estendendo os braços em direção à figura que ainda flutuava nas sombras. A avó, com seu olhar triste, parecia estar presa entre dois mundos, tentando alcançar a neta sem conseguir romper a barreira do terror. "Não, Luana!" Tânia berrou, puxando a menina para mais perto de si. O terror de perder sua única filha era um fogo que queimava em seu peito, uma chama que não poderia se apagar. Ela percebeu que a imagem da avó não era um sinal de esperança, mas uma ilusão criada pelo monstro que se alimentava de desejos e temores. E então a criatura começou a sussurrar: "Tânia, você ainda não entendeu. O seu passado não é apenas uma sombra, é um manto que cobriu sua alma. Cada segredo enterrado só aprofunda a escuridão. Você deve libertá-los ou perderá tudo." Tânia sentiu um arrepio percorrer sua coluna. O que a criatura queria dizer com isso? O que ela havia sufocado em seu interior por todos aqueles anos? Uma enxurrada de memórias vieram à tona, sufocantes e dolorosas, como se as paredes da casa estivessem ecoando as mentiras que tentava esconder. Ela se lembrou de seu irmão, Miguel, a lastimável morte que não conseguiu enfrentar, os episódios de culpa que a assombraram desde então, o peso de uma promessa quebrada, o olhar de desespero quando ele foi engolido pela escuridão de sua mente. "Deixe a verdade vir à tona, Tânia. Você sabe que precisa encarar o que teme", a criatura insistiu, sorrindo de forma grotesca, como se estivesse saboreando cada fragmento de dor que se desdobrava. Neste instante, houve um estalo profundo no coração da casa, como se a estrutura estivesse se erguendo a partir de uma sepultura. O chão agora tremia com força, e a luz que antes piscava se extinguiu completamente, mergulhando tudo em uma obscuridade aterradora. Eu não posso!" Tânia gritou, enquanto memórias se avolumavam, suas mãos trêmulas tentando bloquear a avalanche de lembranças que a inundava. A imagem de Miguel, os sussurros das pessoas que a cercaram quando tudo aconteceu, a pressão de ter que ser forte enquanto o mundo desabava ao seu redor. "Você pode!" a entidade gritou, sua voz agora como um rugido, reverberando pelo espaço. "Enfrente-se! Libere Luana! Libere a si mesma!" Com um impulso inesperado, Tânia olhou para Luana. Ela estava assustada, mas havia uma força silenciosa em seus olhos, algo que Tânia reconheceu. Era o amor. Aquilo a fez gritar novamente: "Eu não vou deixar você levá-la!" Com as mãos firmes ao redor de Luana, Tânia fechou os olhos, lembrando-se de todas as histórias que sua mãe lhe contava sobre coragem e superação. Ela precisava enfrentar o que havia sido. A casa tremeu mais uma vez, a escuridão girando ao seu redor como um furacão. E, naquele momento, ela decidiu. "Eu aceito!" a voz dela ecoou, atravessando a sala. "Eu aceito o meu passado, aceito o que eu sou, aceito a dor." Um silêncio caiu. As sombras hesitaram e recuaram, mas a criatura, em um grito de raiva, rasgou a escuridão, revelando uma face distorcida e cheia de triunfo. "Você não sabia? A verdade pode libertar, mas também pode destruir." Em um instante, o chão se abriu sob seus pés e a realidade começou a distorcer novamente. Tânia e Luana estavam cercadas por um abismo sem fim. A criatura sorria satisfeito, revelando os dentes afiados como facas. "Agora, você e sua filha estão prestes a dar um passo muito mais profundo. O que você realmente busca está bem na beira do terror, e você não vai gostar do que vai encontrar." Um grito ecoou no vazio, e tudo em que Tânia acreditava balançava, prestes a colapsar.
Quando a escuridão os engoliu, uma última pergunta ecoou nas profundezas da mente de Tânia. Quantas escolhas você não consegue mais revogar? A escuridão os envolveu completamente, e o chão sob Tânia e Luana se desfez como areia nas mãos. Um som surdo e contínuo dominou o espaço, como se o próprio abismo estivesse respirando. O medo latente em Tânia se transformou em pânico. Seu coração batia descompassado, a adrenalina correndo por suas veias como fogo. Não, 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 ela repetia, enquanto olhava para Luana, que segurava sua mão com força, os olhos arregalados. E então, um brilho tênue surgiu no horizonte do vazio. Não era luz, mas uma coloração avermelhada, pulsando com a intensidade de um coração. A criatura se manifestou novamente, frente a Tânia e Luana, seu rosto distorcido iluminado por aquele brilho macabro. Se você quer saber a verdade, precisa olhar nos olhos dela. A criatura apontou para Luana, um sorriso torto cruzando seu rosto. Tânia hesitou, assustada. O instinto maternal a impelia a proteger a filha, mas uma parte dela queria entender. Mas o que você quer de mim? Tânia gritou, a voz ecoando nas paredes invisíveis ao redor. O que você enterrou, a criatura respondeu, sua língua bifurcada se movendo como serpente. Esqueceu que cresceu em meio a mentiras? Lembre-se, se a verdade ferir, a dor pode ser libertadora. Olhe para sua filha e pergunte-se o que você realmente esconde. Tânia se virou, olhando para Luana. A expressão da menina começava a mudar, um misto de medo e curiosidade. Mãe, o que está acontecendo? Luana perguntou, sua voz tremendo. A luz avermelhada aumentava, revelando sombras que dançavam ao redor, como se estivessem vivas, sussurrando segredos inconfessáveis. Tânia sentiu a pressão na cabeça e no peito, suas memórias explodindo em flashes, os gritos, as lágrimas, o momento em que Miguel desapareceu. O peso do passado a esmagava. Você sabe o que aconteceu, Tânia, a criatura sussurrou, tornando-se um eco na mente dela. O segredo que você enterrou. Liberte-o ou perca tudo. A imagem de Miguel, uma criança sorridente, feliz, suas risadinhas ecoando. Mas o sorriso se distorceu. Sua cara agora era de desespero. Um pensamento aterrador invadiu sua mente. Ela havia prometido a Miguel que nunca deixaria a escuridão atormentá-lo. Tânia olhou nos olhos de Luana. Tantas semelhanças, tantas lembranças. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Ela murmurou, a verdade cuspindo da garganta como veneno. Você precisa se arriscar, mãe, Luana disse, sua voz firme. Eu não tenho medo, porque estou com você. A criatura riu, a risada cortando como um fio. Vá em frente, Tânia. Volte ao seu passado e conheça a dor. Mas esteja ciente, cada escolha tem um preço, e o que se erguer pode não ser o que você espera. E se você falhar, a voz dela se arrastou, como se estivesse se divertindo com o desespero. A perda será irreversível. Tânia fechou os olhos, respirando fundo. Confrontar seu passado era como estar frente a uma muralha intransponível, mas o olhar decidido de Luana lhe deu coragem. Vamos, precisamos fazer isso juntas. Com um grito gutural, ela se lançou adiante, mergulhando naquele brilho avermelhado, cercando-a, um forte clarão de imagens e ilusões. E quando abriram os olhos, não estavam mais na escuridão. Tânia e Luana foram arremessadas em uma sala, iluminada por uma luz branca intensa. O cheiro de uma terra molhada e úmida envolvia a atmosfera, e as sombras se tornaram rostos de pessoas que haviam conhecido e perdido. O que fizemos? Luana perguntou, o medo na voz. Mas quando Tânia olhou ao redor, um nome se destacou entre os sussurros. Miguel. Era como se um eco de dor gritasse para ela. E ali, em meio às faces de um passado esquecido, um último sussurro cortou o ar. Você tem a chance de reverter tudo,
mas é uma escolha que pode custar mais do que você imagina. E se você falhar? A voz dela se arrastou, como se estivesse se divertindo com o desespero. A perda será irreversível. Tânia fechou os olhos, respirando fundo. Confrontar seu passado era como estar frente a uma muralha intransponível. Mas o olhar decidido de Luana lhe deu coragem. Vamos, precisamos fazer isso juntas. Com um grito gutural, ela se lançou adiante, mergulhando naquele brilho avermelhado, cercando-a, um forte clarão de imagens e ilusões. E quando abriram os olhos, não estavam mais na escuridão. Tânia e Luana foram arremessadas em uma sala, iluminada por uma luz branca intensa. O cheiro de uma terra molhada e úmida envolvia a atmosfera, e as sombras se tornaram rostos de pessoas que haviam conhecido e perdido. O que fizemos? Luana perguntou, o medo na voz. Mas quando Tânia olhou ao redor, um nome se destacou entre os sussurros. Miguel. Era como se um eco de dor gritasse para ela. E ali, em meio às faces de um passado esquecido, um último sussurro cortou o ar. Você tem a chance de reverter tudo, mas é uma escolha que pode custar mais do que você imagina. Tânia percebeu que o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado. Seria sua ocupação com os fantasmas do passado o que finalmente decidiria o futuro delas? A expectativa do desconhecido a fazia tremer. Capítulo. A sala branca em que Tânia e Luana se encontravam era um mundo à parte, uma antítese estrondosa da escuridão que as havia engolido momentos antes. A luz ofuscante parecia pulsar como um coração vivo, e o cheiro de terra molhada tornava o ar denso, como se a umidade escondesse histórias não contadas. As sombras se adensavam ao redor, transformando-se em rostos conhecidos, cada um mais distorcido que o anterior. Tânia se viu confrontando visões de sua infância, sorrisos que agora pareciam sepultados em dor. Os rostos surgiam e desapareciam, como se estivessem em constante movimento, dançando entre a memória e o esquecimento. Miguel! O nome ressoava em sua mente, um eco atormentador que lhe trazia uma dor visceral. Ela está aqui! Uma das sombras gritou, e Tânia viu o olhar vazio de alguém que um dia amou. Era o pai de Miguel, seu rosto marcado pela tristeza e pela traição. O desespero tomou conta de Tânia. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto tentava se lembrar do que o levaria àquele estado. Um peso esmagador a envolvia, a sensação de que toda a verdade ainda estava escondida, bem atrás de alguma camada a qual ela não queria acessar. Mãe! Luana gritou, e Tânia virou-se para a filha. Os olhos de Luana estavam arregalados, a mistura de medo e determinação resplandecia. Não podemos ficar aqui, eles vão nos pegar. Tânia finalmente entendeu que as sombras não eram apenas ecos de seus passados, mas eram alimentadas pelos segredos que ela havia enterrado. Eu não quero reviver isso, ela disse, o medo quase paralisando. Mas você precisa. Miguel, ele precisa de nós, Luana insistiu, a voz tensa, repleta de urgência. A sala tremeu com a menção do nome. As sombras pareciam se agitar, os rostos distorcendo-se em expressões de dor e de mágoa. A verdade está diante de você, Tânia. Uma voz profunda sussurrou entre os rostos. Liberte-se dos grilhões de sua negação. Então, em meio à confusão, a criatura que as havia acompanhado até aquele momento apareceu novamente. O rosto distorcido da entidade parecia mais definido, como se tivesse se alimentado da angústia do ambiente. Você fez uma escolha, Tânia. Agora, encare as consequências. A coragem que você busca não vem da negação, mas do confronto. O que você procura está mais próximo do que imagina. A criatura gesticulou, revelando uma nova porta que se formara no fundo da sala, uma porta feita de sombras e luz vermelha pulsante. É ali que você encontrará Miguel, a criatura disse, seu sorriso grotesco se ampliando. O coração de Tânia disparou, um barulho ensurdecedor ecoava dentro de sua cabeça. E se eu falhar? Ela questionou, a voz quase um sussurro, enquanto o medo subia pela sua espinha como um gelo cortante. Então tudo estará perdido, a criatura afirmou, sua voz carregando um peso que a deixava sem ar.
Mas, se você tiver coragem, poderá resgatar o que ainda não foi perdido. Tânia olhou para Luana, a única âncora em meio ao caos. Vamos, precisamos enfrentar isso juntas, Tânia disse, determinada. Com um passo hesitante, elas se dirigiram para a porta. O medo a consumia, mas o amor por Luana e a dor pelo que perdera a impulsionavam. Uma luz intensa emanava daquela passagem, insinuando esperanças e armadilhas. Enquanto se aproximavam, um rugido de risadas e lamentos ressoou, como se o próprio tempo tentasse detê-las. E com a força de um grito, Tânia atravessou a porta. Ao lado de Luana, perderam-se finalmente em uma nova escuridão, onde as sombras não eram mais rostos, mas imagens distorcidas de futuros possíveis. Tânia sentiu uma mão fria segurar seu pulso, e o olhar de Luana a fixou. E se essa escuridão nos consumir para sempre? Elas estavam prestes a desvendar um mistério ainda mais profundo. O que realmente aconteceu com Miguel? O que haviam feito para serem presas daquela realidade? A esperança e o medo agora dançavam em uma linha tênue. A escuridão era palpável, um manto pesado que envolvia Tânia e Luana, como se quisesse absorver cada partícula de luz que ainda restava nelas. O ar estava carregado de um cheiro adocicado e azedo ao mesmo tempo, como a fumaça de uma fogueira que queimou restos de algo sagrado ou profano. Elas permaneceram paradas, tentando ajustar seus olhos à penumbra, enquanto ecos de risadas sombrias e sussurros inquietantes ressoavam ao redor. "Estamos aqui? Onde estamos?" Luana perguntou, sua voz tremendo, os olhos buscando por qualquer sinal de esperança ou familiaridade. Tânia também se sentia perdida, mas havia uma sensação estranha, como se a própria escuridão estivesse obstruindo a passagem do tempo. "Não sei, mas precisamos continuar", Tânia respondeu, determinado. Segurando a mão da filha, ela caminhou adiante, cada passo imóvel, como se a própria escuridão tentasse arrastá-las de volta. Os sussurros se intensificaram, formando frases fragmentadas. "Falhei. O que você fez? Sangue no chão." Cada palavra era uma punhalada em seu coração, reavivando lembranças que ela preferia esquecer. A voz de Miguel ecoou em sua mente, mas soava distorcida, como se estivesse vindo de um lugar muito distante. "Pare! Não me faça lembrar!" Tânia gritou, cobrindo os ouvidos, mas os ecos não paravam. Era como se a escuridão estivesse viva, alimentando-se de seu medo e de desespero. Luana apertou a mão da mãe um pouco mais forte, suas unhas cravando-se na pele de Tânia, um aviso silencioso de que não estavam sozinhas. "Olha!" Luana apontou para um ponto de luz fraca à frente. Era uma figura, uma silhueta que a princípio parecia inofensiva, mas à medida que se aproximava, Tânia percebeu que o que ela via era uma imagem distorcida de Miguel. O rosto tinha uma expressão de dor, olhos vazios que imploravam por ajuda. "Miguel?" Tânia sussurrou, o coração na garganta. A visão se desfez em um instante, como cristal quebrado, levando-a ao desespero. "Não, por favor, não." "É uma armadilha, mãe! Cuidado!" Luana gritou, mas a mão de Tânia já estava estendida, a necessidade de tocar o passado abafando sua razão. As sombras dançavam ao redor, rindo da vulnerabilidade dela. A criatura, aquela entidade grotesca que as havia guiado, surgiu novamente, olhos brilhando na escuridão. "A verdade está ao seu alcance, Tânia. Se você quiser saber o que aconteceu com Miguel, precisará decidir o que está disposta a sacrificar." "Sacrificar? O que você quer dizer?" Tânia gritou, o desespero a empurrando para frente. A pressão da escolha estava se acumulando, e a imagem de Miguel parecia se transformar em uma tortura interminável. Era como se cada decisão errada a levasse mais para baixo em um abismo sem fim. "Cada escolha tem uma consequência, e a sua já está escrita", a criatura respondeu.
sua voz ecoando em todas as direções. Um destino que poderá separar eternamente você e sua filha, ou uni-las sob uma verdade que pode ser insuportável. Sacrificar? O que você quer dizer? Tânia gritou, o desespero a empurrando para frente. A pressão da escolha estava se acumulando, e a imagem de Miguel parecia se transformar em uma tortura interminável. Era como se cada decisão errada a levasse mais para baixo em um abismo sem fim. Cada escolha tem uma consequência, e a sua já está escrita, a criatura respondeu, sua voz ecoando em todas as direções. Um destino que poderá separar eternamente você e sua filha, ou uni-las sobre uma verdade que pode ser insuportável. Sacrificar? O que você quer dizer? Tânia gritou, o desespero a empurrando para frente. A pressão da escolha estava se acumulando, e a imagem de Miguel parecia se transformar em uma tortura interminável. Era como se cada decisão errada a levasse mais para baixo em um abismo sem fim. Cada escolha tem uma consequência, e a sua já está escrita, a criatura respondeu, sua voz ecoando em todas as direções. Um destino que poderá separar eternamente você e sua filha, ou uni-las sob uma verdade que pode ser insuportável. Tânia bateu o pé no chão, feroz. Não vou me deixar levar por você, não vou sacrificar Luana. A resposta de Luana veio rápido, entrecortada de medo. Mãe, não se esqueça de quem somos. Somos fortes. Juntas, podemos fazer isso. As risadas ecoaram mais uma vez, e a escuridão ao redor pulsava, como um organismo vivo pronto para devorá-las. O coração de Tânia disparou mais. Estamos aqui por Miguel, não vamos nos perder neste jogo. A criatura sorriu, seus dentes afiados reluzindo sob a fraca luz que se formava. Se a verdade sobre Miguel é o que você realmente deseja saber, prepare-se, Tânia. O que está prestes a ser revelado pode mudar tudo. A sala vibrou e um som arrepiante cortou o ar. Era como o estalar de ossos, como se algo estava prestes a ser desenterrado. E tudo tornou-se mais sombrio. Agora, você terá que encarar a escuridão que não foi apenas a sua escolha, mas também a dele, a criatura declarou, enquanto sombras familiares dançavam à sua volta. Tânia e Luana se entreolharam, um misto de coragem e pavor. O que mais poderiam descobrir? E o que isso significava para elas? Antes que pudessem refletir, a escuridão se adensou e uma presença fria preencheu o espaço. O que mais estava escondido nos sonhos e pesadelos de Tânia? O eco distante de uma verdade que poderia destruir tudo o que conheciam? A criatura inclinou a cabeça, como se a escuridão a empurrasse para mais perto de Tânia e Luana. Preparem-se para a verdade que habita nas sombras, ela sussurrou, e Tânia sentiu um frio penetrar em sua alma. Um tremor percorreu seu corpo, e o ar ao redor pulsava, como se a escuridão estivesse se agitando, impaciente por revelar o que guardava. De repente, as paredes se contorceram, revelando uma cena familiar. Era a sala de estar de sua casa, mas distorcida, em um estado grotesco. As sombras dançavam como marionetes, e os móveis pareciam ser feitos de pesadelos, com formas que se retorciam e gritavam em silêncio. Um grito congelou no peito de Tânia quando ela viu Miguel, mas sua imagem se fragmentava em estática, desvanecendo cada vez que tentava se aproximar. Miguel! Tânia chorou, mas a voz se perdeu no eco distante, como se a própria sala estivesse zombando de sua desespero. Luana a segurou firme, seu olhar refletindo terror e determinação. Mãe, não se deixe levar! A criatura, agora mais próximo, disse em um tom sibilante. Você ousa perguntar por que Miguel está aqui? Ele é o reflexo de suas escolhas. A verdade é que ele nunca deveria ter partido. Mas o destino cruel, Tânia, é alimentado pelo sacrifício. Tânia sentiu como se a terra estivesse desabando sob seus pés. O que aquilo significava?
O que ela precisaria sacrificar para entender? Sua mente vagava por memórias de uma vida que estava se desintegrando, como folhas secas levadas pelo vento. Não, não vou perder mais nada, ela gritou, a voz tremendo com a intensidade do seu medo. A criatura sorriu, e nesse sorriso havia um gosto do inferno. Abre-se o portal da verdade, mas a passagem não é gratuita. Você deverá oferecer aquilo que ama mais. As paredes começaram a mudar novamente, levando-as a um corredor longo e escuro, com portas de madeira que pareciam querer engoli-las. A pressão aumentava, quase insuportável, como se cada passo adiante fosse empurrado por um peso mortal. Luana hesitou, seus olhos refletindo a sombra do que poderia vir. O que você está disposta a perder, mãe? O que significa verdade para você? Não tenho escolhas, Tânia respondeu, sua voz firme mesmo com o pânico crescendo por dentro. E então, em um instante, tudo ficou parado. As portas se abriram em uníssono e uma luz branca ofuscante as envolveu. Naquele brilho, imagens passaram diante de Tânia como um filme acelerado. Momentos de alegria com Miguel, risos, memórias densas, mas então outro corte. Gritos, sangue, uma cena distorcida de um acidente que parecia se repetir eternamente. Tânia caiu de joelhos, o horror a consumindo. Não, não pode ser! Escolhas, morte para uns, vida para outros, a criatura sussurrou, sua voz ecoando na mente de Tânia. Você tem o poder de escrever um novo destino, mas um sacrifício sempre acompanha a verdade. Então surge uma figura nas sombras, com um rosto que Tânia imediatamente reconheceu. Era uma versão de si mesma, mas com olhos frios e vazios, como se a vida tivesse sido drenada dela. Isso é quem você se tornará se não fizer a escolha certa, Tânia, a imagem dela falou, e a voz era um eco de esperança despedaçada. Tânia piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Ela não queria ser isso, não queria sacrificar Luana. Mas a verdade a chamava, cada frase da criatura se embrenhando no fundo de sua consciência. Por favor, não! A sensação de desespero aumentou quando Luana gritou, Mãe, o que vai fazer? Mas a escolha não será fácil. Você sacou que o sacrifício é você, Luana gritou, um pânico crescendo em sua voz. A conexão entre as duas estava se rompendo e Tânia percebeu que precisava agir. As sombras dançavam, pulsando como se estivessem esperando para devorar mais uma alma. Mãe, não! A súplica da filha foi um soco no estômago de Tânia. Mas, ao mesmo tempo, no fundo do seu ser, algo começou a florescer. Uma força antiguíssima, uma última fagulha de esperança. Eu aceito a verdade, eu aceito quem sou, Tânia gritou, suas palavras ecoando na escuridão. O ambiente ao redor se agitou, os rostos da sombra se tornaram distorcidos, ansiosos. Sim, estou pronta para enfrentar o que fiz. Ela estava decidida. Já não era mais uma mãe apavorada, agora era uma guerreira. Com essas palavras, um fluxo de luz começou a se expandir a partir de seu coração, envolvendo Luana e dissipando parcialmente a escuridão. A criatura recuou, visivelmente irritada. Não, isso não pode estar acontecendo. O chão começou a tremer e Tânia viu as visões de seu passado começarem a se contorcer e a se desvanecer. Os gritos ecoavam, misturados com risos, e uma porta começou a se abrir no centro da sala. Era a porta que simplesmente não existia antes, a passagem para a verdade que a libertaria, ou que a consumiria. Mãe, vamos! Luana puxou sua mão, determinada a sair. Elas se lançaram para a frente, adentrando naquela passagem iluminada. O calor a envolveu,
um calor que queimou suas mentiras e preconceitos, levando-as a um lugar onde poderiam finalmente encontrar a paz. Você não pode escapar! A criatura berrou, mas estava cada vez mais distante, perdendo-se na nebulosidade da escuridão. Tânia sentiu seu coração acelerar enquanto atravessava a porta. Finalmente, ao outro lado, havia um campo vasto de luz e ela sentiu uma pressão se dissipar. Ali, no centro do campo, Miguel estava, jovem e feliz, sem as pesadas sombras de dor que o acompanhavam antes. Tânia caiu de joelhos, lágrimas de alívio misturadas com tristeza escorrendo por sua face. Miguel, meu filho! A realidade agora estava se moldando e ela mergulhava no calor e amor que ali estavam. Você me deixou, mãe, ele disse, um sorriso encantador e radiante. A dor no olhar dele estava mudando, lentamente se transformando em compreensão. Eu nunca deixei de amar você, ou sua coragem. Eu só esperei você entender o que estava em jogo. Por favor, me perdoe, eu comecei, mas Miguel se aproximou e a abraçou. A luz pulsava ao redor deles, como uma renovação. O passado estava presente, mas agora era uma chave, não uma prisão. E ao olhar para Luana, Tânia soube que poderia finalmente curar. Estamos seguras agora, Tânia disse, seu coração repleto de esperança. E assim, no conforto da luz, elas uniram suas almas, renegociando o ciclo de dor, agora envoltas em amor verdadeiro e libertador. Juntas, podemos enfrentar qualquer sombra, Luana disse, segurando a mão da mãe e olhando para Miguel. E, convertidas em luz, elas se tornaram indestrutíveis, eternamente ligadas e livres das correntes que antes as aprisionavam. Após o renascimento de suas almas, o mundo começou a reacender ao seu redor. A escuridão finalmente recuava. Agora, Tânia compreendia. O amor e a verdade são as poderosas armas contra o medo. A missão não tinha apenas revelado a verdade, mas lhes oferecera um novo começo. A vida agora floresceria, e as sombras nunca mais teriam poder sobre elas. E aí, gostou do desfecho dessa história aterrorizante? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essas histórias de arrepiar. E não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. Estou ansiosa para saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão e se prepare para os próximos desafios que traremos para você. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos multiplicar nosso amor pelo terror.